confirmada ontem pela Secretaria Municipal de Saúde. Outros 4 óbitos suspeitos seguem em investigação, de acordo com a Prefeitura. A terceira vítima, uma mulher de 26 anos com comorbidades, faleceu no dia 13 de abril. Segundo a Secretaria, ela apresentou os primeiros sintomas de dengue no final de março. Além deste caso, a capital já havia registrado a morte de outras 2 mulheres, uma de 59 e outra de 72 anos, ambas com comorbidades. Apenas neste ano, 5.259 casos de dengue foram registrados em Porto Alegre. 23 mil foram notificados. Mutirões de combate ao mosquito Aedes aegypti ocorrem hoje nas regiões do Rubem Berta, Tijuca, Laranjeiras, Morro Santana, Vila Safira e Chácara da Fumaça, com visitas comunitárias porta a porta, envolvendo profissionais da saúde, agentes de combate a endemias e moradores. Serão feitas buscas por criadouros de mosquito, além de aplicação de inseticidas. Ainda nesta edição, corridas de rua e festejos de São Jorge causarão bloqueios de trânsito em Porto Alegre amanhã. Definida a empresa que vai reformar corredor de acesso ao centro histórico na capital. Charrua Plus, a gasolina aditivada dos postos Charrua. Com sua fórmula exclusiva, limpa, protege e economiza. Uma decisão inteligente. Serviço. Porto Alegre receberá 10 mil atletas, entre profissionais e amadores, para a segunda edição da NB 42K neste domingo. A prova de corrida percorrerá ruas e avenidas da capital gaúcha em 4 distâncias. A largada da maratona, de 42 quilômetros, acontecerá às 6 horas da manhã no Monumento ao Expedicionário, no Parque da Redenção, no Centro Histórico. As outras provas começarão na Avenida Diário de Notícias, na Zona Sul. A prova principal passará pelo centro, pela Avenida Edivaldo Pereira Paiva, em direção à Zona Sul, e vai até a Avenida Sertório, na Zona Norte. O trânsito estará bloqueado e sinalizado na área pela manhã. O trânsito em Porto Alegre terá alterações neste domingo também na Zona Leste, por festividades próximas à Igreja de São Jorge. Às 9 da manhã ocorre missa campal em frente à igreja na Avenida Bento Gonçalves, no bairro Partenon. Conforme a EPTC, haverá bloqueio total no trânsito na região no sentido bairro Centro e no acesso lateral da Salvador França, embaixo do viaduto. Uma procissão começa às 10 horas, com fiéis saindo pela Salvador França, Avenida Ipiranga, Rua Guilherme Alves e retorno à Avenida Bento Gonçalves. O encerramento ocorre apenas à noite, com missa às 7 horas. Agora em Porto Alegre, 28 graus, meio-dia e 58 minutos. Foi definida a empresa que vai reformar o corredor de acesso ao Centro Histórico em Porto Alegre. A construtora Sultepa venceu a disputa e vai realizar as obras no trecho que liga a Avenida Castelo Branco e o Túnel da Conceição. A construtora vai adequar meio-fio e calçadas, ampliar as faixas de tráfego e fazer obras de drenagem. O projeto também prevê o reforço e a instalação de barreiras laterais para evitar que veículos saiam da pista e caiam na rua ao lado, que está em um nível mais baixo. A previsão é de que as obras durem 4 meses. O trecho foi elevado durante a enchente do ano passado. A Prefeitura de Novo Hamburgo adiou as alterações que faria nas linhas de ônibus municipais. A mudança entraria em vigor na próxima quinta-feira nas linhas de ônibus da empresa Viação Santa Clara. A Prefeitura quer mais tempo para analisar o projeto. Não há uma nova data para que as mudanças entrem em vigor. A BR-101 foi totalmente liberada ainda durante a madrugada de hoje, após um bloqueio total na região de Maquiné, por um caminhão incendiado. O fogo começou por volta de 9h30 da noite no quilômetro 60, no litoral norte. O caminhão transportava sucata. De acordo com a Polícia Rodoviária, ninguém se feriu. Em instantes, Supremo Tribunal Federal forma maioria para manter ex-presidente Fernando Collor na prisão.
O homem acusado de matar a personal trainer Débora Michels Rodrigues da Silva e abandonar o corpo em frente à casa dos pais dela, em Montenegro, foi condenado a 26 anos e 8 meses de prisão. A sentença foi lida nesta madrugada, após mais de 16 horas de julgamento. Alexandro Gunch, de 49 anos, foi condenado por homicídio qualificado, por feminicídio, motivo torpe, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima. A personal trainer, que tinha 30 anos, foi morta em 26 de janeiro de 2024, quando o casal estava em processo de separação. Alexandro está preso desde então, quando se apresentou à polícia e confessou o crime. O Supremo Tribunal Federal formou maioria de votos ainda na noite de ontem para manter a prisão do ex-presidente da República, Fernando Collor de Mello. Ao todo, 6 ministros votaram nesse sentido. O ministro Gilmar Mendes havia pedido que o caso saísse do plenário virtual e fosse para o plenário físico do Supremo. Isso, na prática, interromperia o julgamento. O ministro, porém, voltou atrás. Collor permanece preso em Alagoas. Postos Charrua, sempre ao seu lado e sempre em movimento. Você encontra o correspondente gaúcha Postos Charrua na íntegra em GZH. A próxima edição será amanhã, 12:50. Boa tarde. Um ótimo final de semana. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Hora certa. Rádio Acústica FM. A Costa Doce tem voz. 1:01. Compre economizando ainda mais nas farmácias São João. Desodorante Monange ou Bozano leve 2 a partir de R$ 8,49 cada. Fralda Pampers Comfort Sec Bag Super por R$ 89,90. Fralda Hug Supreme Care só R$ 79,90. Sabonete Albany 85 gramas, R$ 1,79. Kit Seda Shampoo mais Condicionador só R$ 17,90. Farmácia São João. Compre na loja, no site ou no app. Você sabia que o Convênio Mediari tem toda a solução em saúde que você e sua família precisam? Consultas médicas, exames, procedimentos odontológicos e muito mais, com mensalidades a partir de R$ 59,90. Você tem diversos benefícios que só o Convênio Mediari proporciona e sem carência de uso. Entre em contato. Telefone 51-98594-6823 ou 51-3671-0984. Venha nos visitar na Avenida Presidente Vargas 878. Mediari. Saúde tratada com amor. Roxo Centro de Compras. Ter você aqui é bom demais. Farinha de trigo Donateia 5 quilos 14,69. Refri Evoque 2 litros 2,79. Pepsi 2 litros 6,99. Chopp Bairrista 1 litro 7,89. Cerveja Eisenbahn latão 13,89. Cerveja Skin latão 13,19. Cerveja original 300 ml 2,99. Ter você aqui é bom demais. Vem pro Roxo Centro de Compras. A Luvel Chevrolet possui uma exclusiva linha de carros que agrada a todos os gostos. Veículos com tecnologia inovadora, design arrojado e segurança impressionante. E o maior estoque de seminovos multimarcas da região, revisados e com garantia. Condições facilitadas com financiamento direto da concessionária. Taxas especiais com o Banco GM. Venha para o Vel e escolha o seu novo carro. WhatsApp 53-981-26-0016. O Vel em Pelotas, Rio Grande e Camaquã. A dermatologia é uma especialidade médica cuja área de conhecimento se concentra no diagnóstico, prevenção e tratamento de doenças e afecções relacionadas à pele, pelos, mucosas, cabelo e unhas. Doutora Beatriz Ribeiro Barbosa é membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia e Cirurgia Dermatológica. Atende em Camaquã, no Executive Center, sala 507 e 508. Fone 36713226 e WhatsApp 994548769. Vem logo pra moda homem, atitude e confiança, estilos exclusivos, conforto e elegância, conquista segurança com a roupa que tu veste. Sabemos que a moda passa e o estilo permanece. Sabemos que a moda passa e o estilo permanece. Como
Como você conecta a sua empresa com o seu cliente? Gerenciamento de mídias sociais é muito mais do que apenas fazer um post no Face ou Instagram. Agência 97K, especializada em marketing digital. Otimize seu tempo e maximize seus resultados. Agende uma visita. 3671-0509. Acústica FM. A partir de agora, na Acústica, você acompanha um programa voltado para a tua saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Tua Saúde. Apresentação, Fábia Richter. Boa tarde, sejam bem-vindos ao Tua Saúde, nessa tarde de outono linda, o dia que tá lindo aqui na região Centro-Sul. Gratidão por estar aqui, por podermos falar sobre saúde. E no sábado, onde nós vimos o nosso Papa Francisco ser enterrado, ele que é uma figura pública importantíssima e que agora todo mundo, mesmo os que não conheciam, né, pôde conhecer o quanto que ele era bom e o quanto que usava a envergadura do cargo dele para trazer a paz, demonstrar humildade, e por isso nós escolhemos esse tema hoje. Nós já falamos aqui, entrevistamos um médico cardiologista no primeiro dia do ano de 2024. Nós entrevistamos um médico, Dr. Savioli, que escreveu um livro, Milagres que a Medicina Não Conta, porque ele, cardiologista, via os milagres. Eu já vi milagres. Um dia nos exames tinha algo, no outro dia não tinha nada. Puxa vida, mas são os exames que estavam errados, então. É isso que a ciência teima em questionar em torno da espiritualidade, em torno da fé. Mas quem cuida de pessoas sabe e vive milagres todos os dias. Eu ouvia o bombeiro falando, eu assisti, né, todo o documentário do acidente da TAM. E o bombeiro que atendeu, que estava lá coordenando, ele falou uma frase muito importante. Ele disse: para nós bombeiros existe milagre, nós vemos todos os dias. É sobre isso que nós vamos falar. O poder da cura através da fé, através da oração. E aí eu convidei meu amigo Everson Dumer, teólogo, que é uma pessoa que não tem como falar disso sem te convidar, né, Everson? Então é importante tu trazer um pouco dessa visão cristã, mas evangélica, né? Enfim. E o padre daqui da nossa paróquia é Danton. Qual o nome? Danton. Danton, muito bem. Jovem, querido, bem-vindo. Esses dias nos encontramos no corredor aqui da rádio, né? E aproveitando, nós vamos falar disso. Vou deixar eles, às vezes, assim, em alguma saia justa, porque é um tema difícil de ser falado. Eu sempre digo aqui, padre, que nós entendemos que ter saúde não é só não ter doença. Ter saúde é também não estar adoecendo. E para não adoecer, é preciso um monte de coisas juntos. E o padre, antes de começar, já disse: ter fé, acreditar em Deus e fazer com que
a nossa fé seja praticada no dia a dia, eu costumo dizer que é ter o coração de Jesus, é uma coisa muito difícil, mas que nos traz muita saúde. E por isso, receber da natureza, que é da criação de Deus, receber desse sol lindo, isso tudo nos traz saúde. Ter saúde é um monte de coisa junto, mas o mais importante é ser grato e ser feliz, porque o padre, vou deixar para ele dizer o que ele disse aqui, né? Que o maior bem, né, padre? Vamos lá, vamos começar? Ah, sim. Boa tarde a todos, Everson, Fábia. Na real, é uma frase da Madre Teresa de Calcutá, né? Que ela fala que a nossa maior riqueza é Deus, né? Enquanto as pessoas não tiver Deus, as pessoas vão ser pobres, né? Vão procurar, vão adquirir, vão trabalhar, e aí daqui a pouco vão se dar conta da vida finita, né, Everson? E aí é um susto, né? Exatamente. Boa tarde, Padre Danton, Fábia. De fato, o ser humano ele vive essa constante procura, né? E tudo depende muito do peso que a gente coloca exatamente nas coisas, né? Para algumas pessoas, esse material, ele tem um peso gigante, né? E então tudo depende muito do peso que a gente coloca. E quando a gente coloca o peso certo naquilo que é divino, a gente experimenta esses milagres da vida. Diariamente. Muito bem. Bom, o Tua Saúde está começando, estamos ao vivo pela Acústica FM e pela Sul TV, canal 42. Esse programa vai fazer bem para a tua alma, viu? Compartilha, avisa os vizinhos, lembra as pessoas, porque muitas pessoas dizem assim, puxa vida, eu esqueci do programa. Então, vou te dar um tempinho aí para tu compartilhar, avisar para que o Tua Saúde está começando e lembrando que vem aí o troféu Costa Doce 2025, agora no dia 8 de maio, na Associação Comercial e Industrial de Camaquã. Acesse acusticafm.com.br e confira quem são as marcas, empresas, profissionais e personalidades mais lembradas da região. Realização Grupo Costa Doce de Comunicação e Rádio Acústica FM. Patrocínio Master, a FUBRA e Grupo Serve, Uniaselv. Patrocínio Lindman Fotografias, Floricultura Floresta, Mix Bebidas, Casa Perini, Agência 97K, Sul TV e a SIC. O Tua Saúde é um oferecimento de Pata Negra Empório Gourmet. Produtos naturais e saudáveis, importados e artesanais, cervejas sem glúten, vinhos chilenos e muito mais você encontra na Pata Negra Empório Gourmet. Rua Manuel da Silva Pacheco, 676, contato 51-993-625-460. E a imagem da sua empresa é crucial, a identidade visual é responsável por transmitir a mensagem certa ao seu público. Agência 97K, o seu resultado pode ser ainda melhor. Muito bem. Nosso programa poderá ser ouvido também no domingo. Desejo a todos um excelente domingo aí, bom dia para quem está nos ouvindo no domingo. Mas eu quero começar falando, né? Essa semana a gente viveu aí toda essa condição do Papa e eu cresci na Igreja Luterana, né, Everson? E aqui eu preciso, né, padre, dizer uma coisa que eu disse lá nas minhas redes sociais. Com o tempo, a gente vai entendendo que as coisas, elas são muito do nosso coração, né? E hoje eu aprendi tanto com os meus amigos que são católicos, e quero começar a lhe perguntar sobre o que é o terço, já que nós vamos falar de oração. Porque eu levei um susto quando eu descobri o que era o terço. A gente sempre tinha uma ideia de que o terço é uma coisa meio decorada, que as pessoas ficam lá durante horas lendo o terço. Até que a doutora Gisele Savioli, minha amiga, me mandou um livro falando sobre o terço. Um livro pequenininho, simples. E eu aprendi tanto sobre concentração, né? Sobre organização na tua oração. Vou pedir que o senhor fale um pouquinho para as pessoas que, assim como eu, não conhecem, né, o que é de fato o terço. Eu vou trazer a visão católica e também o testemunho de casa, né? Tá. Que quem sabia o terço em casa é a minha avó não sabia ler. Uhum. E o terço, ele surge, pelo menos, o terço, ele é um terço de 150, né? Então, um terço de 150 é 50. Só que 150 são os salmos da Bíblia.
E pelo menos dentro da tradição católica existe a liturgia das horas. E nós rezamos isso em 5 momentos do nosso dia. Cada momento tem 3 salmos. E só que antigamente, na igreja primitiva, só saberia quem fazer a oração da liturgia das horas, quem soubesse ler. E só que chega um tempo que ainda não existem universidades, a igreja ainda não fundou isso, não existe ainda a Universidade de Bolonha, e vai se começar assim, como ensinar a doutrina para as pessoas, né? E aí vai surgir os mistérios, né? Os mistérios. O terço a gente acha que é uma oração mariana, mas ele é uma oração cristológica, né? Ou seja, se contempla os mistérios da fé. Então tem os mistérios da infância de Jesus, a anunciação, a visitação, o nascimento, a apresentação no templo, a perda e o reencontro, os mistérios dolorosos, que é da agonia de Jesus até a morte na cruz. Papa João Paulo II acrescentou, no início dos anos 2000, os mistérios luminosos, que é desde do batismo de Jesus no Jordão até a instituição da Santíssima Eucaristia, e os mistérios gloriosos, a ressurreição termina com o coração de Nossa Senhora. Então, mistério. E a minha avó, eu sempre me apavorei, como é que a minha avó sabe das bodas de Caná, só que ela não sabe ler? Ela tem Bíblia em casa, mas não sabe ler. Como é que a avó sabe que Jesus foi curado de espinhos e como é que Jesus foi flagelado? Porque ela não sabe ler. Se der uma Bíblia, ela não sabe. Por quê? Porque ela rezava o terço. Uhum. E o terço ela saberia, né? Então tá, no segundo mistério doloroso nós vamos contemplar a flagelação de Jesus. E tinha um Pai Nosso e 10 Ave Marias. E a minha avó sabia de cor isso. E o interessante, assim, que ele é uma oração repetitiva, que é uma tradição antiga também da igreja, chamada exicasmo. Também tem dentro da tradição monástica, né? Mas antes ainda, a própria leitura orante, igual não existia a Bíblia impressa, a Bíblia de Gutenberg não existia ela impressa, então dentro dos mosteiros tu tinha um pedaço de couro ali com o Sagrado Escritura, tu entrava na fila, então tu entrava lá e tu pegava, decorava o versículo daquele, e tu, sei lá, o Senhor é o pastor que me conduz, e tu guardava aquele versículo e ficava ruminando ele o dia inteiro. O Senhor é o pastor que me conduz. Sabe que como a palavra é importante, isso mexe muito comigo, porque a gente não sabe disso, né, quanto evangélico. Eu não fiz catequese, eu fiz confirmação, né? E quando eu me dei conta que tu tá ali rezando o terço, mas tu tá lembrando do flagelo de Jesus, o quanto que foi sério, a gente viveu isso na Semana Santa, tu fica... não é para ser uma decoreba, é para ser realmente uma reflexão. Um ecoar. Um ecoar, gostei dessa palavra. E quando a minha filha, no trabalho de parto, teve que evoluir para cesárea, porque isso eu não cheguei a falar aqui, vai ter um momento que nós vamos falar, teve um segundo que eu busquei uma palavra de Deus. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Eu abracei o meu marido e disse, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. E me dei conta naquele momento, quantas vezes durante a minha vida a palavra de Deus veio ao encontro da minha angústia. Sim, a palavra de Deus é confronto, né? Quando a gente lê ela, tem vários sentimentos, né? Porque é um encontro da nossa vida com a vida de Deus, né? Então ela confronta, incomoda, às vezes nos consola. Isso. E os mistérios são isso, né? Imagina, posso estar naquele dia difícil, né? Agora também é a hora de rezar, vou rezar o terço, né? Aí eu penso assim naquele flagelação de Jesus, né? Olha tudo que Jesus passou por mim. Isso assim era sofrimento, né? E tudo que a gente faz para Deus, assim, olha como é grande contemplar o mistério de Deus e todos meus problemas se tornam pequenos, né? Ou assim, eu tô ali num dia triste, mas agora é o momento de contemplar o nascimento do menino Jesus. Por que eu tô tão triste, né? Porque olha a verdadeira alegria Deus me deu, né? Ele veio ao meu encontro, né? Nessa terra, nessa vida. O anjo Gabriel anunciou na Nossa Senhora e olha que grande alegria. É Deus que vem ao nosso encontro. Ele que vem ao nosso encontro. Ele está no meio de nós. E os mistérios são isso, né? Vê que a minha dor, no fundo, Deus sofreu mais por mim e não reclamou, e foi por causa de amor, só por causa de amor. Eu não estou sozinho, né? Isso tem um poder de cura. De Exatamente. Cura na alma, né? De cura da tua dor. Assim, a gente que cuida, e eu aqui estou no meio de 2 cuidadores, né? E a gente que conversa com as pessoas no momento de angústia, de aflição, muitas vezes é só o amor que falta, né? O amor nem é pela sua própria vida, porque as pessoas não se dão conta do quanto que é importante se amar. Mas aí tem uma coisa, é um amar sem egoísmo, é um amar dando amor,
né? É vibrando numa frequência do amor. E que amor é esse? Não tem um amor maior do que o amor de Deus, né? E isso cura, isso trata. E as pessoas adoecem sem esse amor, né? Sem dúvida nenhuma. Fábio, eu estava, enquanto ouvia vocês aqui falando, lembrei de uma das formas de meditação, que é a Lectio Divina, onde as pessoas entram num tempo de viver as histórias bíblicas, ou as passagens bíblicas, ou os textos sagrados, em total concordância com o dia a dia. Né? Não é simplesmente ler o texto e dizer assim, eu estou lendo um texto lá antes de Cristo, né? Um texto sagrado antes de Cristo, porque isso se torna tão distante, tão longe, e que acaba muitas vezes não animando as pessoas até mesmo para a vivência da sua espiritualidade. Uhum. Mas quando tu consegues trazer isso para o dia a dia, ou seja, pegar uma passagem, pegar um Senhor é meu pastor e nada me faltará, escrito há tanto tempo, mas trazer isso para uma realidade de hoje e conseguir experimentar isso numa realidade de hoje, isso se torna completamente diferente, animador e motivador, né? Sabe, Everson, tu falou uma coisa importante. Eu percebo que as pessoas enxergam essas coisas da Bíblia, do terço, né, dos mistérios, o Senhor é meu pastor, nada me falta, muito distante de si. Uhum. É preciso trazer realmente para o mundo contemporâneo, né? Porque hoje a gente vê nas redes sociais muitas pessoas falando, tu tem que cuidar de ti, tu tem que te preocupar contigo. Mas, na verdade, isso me assusta, porque a gente vai ter cada vez mais uma sociedade mais egoísta e mais doente ainda, né? Exatamente. Trazer para o dia a dia. Exatamente. Sabes que quando eu, olhando um pouco do tema, né, que saiu no nosso card de divulgação, ali a palavra fé é uma palavra que eu tenho muitas vezes substituído por espiritualidade, porque a fé popularizou, né? Uhum. Hoje você não vai encontrar, é pouco provável você encontrar hoje uma pessoa que diga não ter fé. Uhum. Né? Você vai fazer algumas perguntas, alguns questionamentos, ela vai dizer sim, eu tenho. Uhum. Sem, na verdade, muitas vezes se preocupar com o que essa fé de fato representa. Então, quando nós falamos de espiritualidade, nós trazemos essa fé para uma vivência mais prática, né? mais atual, mais humana até mesmo, né? Quando você consegue parar e olhar para dentro de si mesmo, encontrando o teu lado, a tua porção divina, né? Que está lá dentro, guardadinha de muitas pessoas, que nem todo mundo se dá por conta que está ali e que deve ser sim alimentada, estimulada. Quando nós falamos de saúde, eu sempre gosto de dizer também, às vezes que estou aqui até te substituindo, saúde ela precisa ser vista como uma coisa integral, né? Ela tem que ser olhada como muito além do corpo físico, né? O corpo físico é uma parte só do nosso ser. Nós somos feitos não só de matéria física, né? E quando a gente se dá por conta disso, então a gente começa a dar um espaço para essas outras coisas, e entre essas a espiritualidade, que é, de fato, a base para muita cura e para muita doença, né? Mas aí a gente tem uma situação, né? A ciência, ela teve um momento na história que ela disse, peraí, eu quero me afastar da espiritualidade. A gente consegue enxergar isso, assim, padre? A ciência, em algum momento, negou, né? Que podia existir cura, que a fé ela tem que ser vista como algo também científico, né? Por que eu falo isso? Porque a gente tem visto, e eu estou com a matéria aqui, o Conselho Federal de Medicina, mês passado, só o mês passado, criou a Comissão de Saúde e Espiritualidade para avaliar estudos que buscam entender a religiosidade, a fé, a espiritualidade, intervindo na evolução clínica positiva de pacientes e até na prevenção do adoecimento. Mas a gente que cuida das pessoas, a gente já sabe, né? Que ter fé muda o curso da história da pessoa. Inclusive no momento da sua morte. Quem tem fé sofre menos, né? Consegue assim, ter um momento. É difícil falar da morte sem lembrar que a vida é um ciclo, né? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Então, mas ninguém fala de morrer, né? Mas faz parte. Bom, eu quero falar dessa questão da ciência, da fé,
quero que vocês falem um pouquinho da vivência de vocês a respeito dos milagres. Eu acho que a ciência, em certo momento, ela precisou fazer isso no sentido de se posicionar, de se instituir como ciência, né? Ou seja, é olhar para o físico, para o material, tentar compreender, seria quase uma questão matemática, assim, né? Isso, é matemático, um estudo randomizado, duplo cego. Exatamente, ela precisou fazer isso e eu acho que se deu um salto, se avançou muito nisso. Né? Mas chegou um momento onde também esses estudiosos todos começam a perceber de que nós não somos só isso. Né? Nós não somos só esse 2 mais 2. Né? Existem algumas interferências aí no meio que fazem toda a diferença. E aí, então, é um momento que talvez demorou tanto, mas a gente estava começando a experimentar agora, né? Nesse avanço todo que a gente vive de ciência, chega o momento de se olhar e talvez ouvir aquilo que muitos religiosos ao longo da história da igreja tentaram dizer, né? E que não foram nem sempre ouvidos e atendidos. Às vezes chamados de charlatões, né? Exatamente, porque falavam de uma coisa que não era compreendido por quem, entre aspas, estudava, né? Sim. Padre. A ciência, pelo menos na visão católica, não é uma visão de oposição, né? Com a fé e a razão não são relações de oposição, mas de complementação. E talvez o problema da ciência, talvez é na modernidade, né? E não é por causa da ciência, é por causa quando a pessoa deixa de ser pessoa e se torna indivíduo. Né? O indivíduo não precisa de ninguém no seu mundo. Uma pessoa, ela precisa de relações. Que bom isso. Na modernidade, que começa a se usar a palavra indivíduo, né? Até então a gente usava a pessoa por causa da pessoa de Deus, né? Das pessoas da Trindade, né? Porque a própria ideia de hospital, por exemplo, hospital vem da ordem dos cavaleiros hospitalários. Hospital vem da palavra hospitalidade, não de cuidado. Isso. Vem de hospitalidade, porque por causa que tinha uma outra ideia, né? O próprio conceito de ciência, o mundo vai saber com o surgimento das universidades, e foi a igreja que fez as universidades. Como é que a ciência vai ter problema com a igreja? Até então, os primeiros cursos universitários que vai existir o quê? É a medicina, o direito e a teologia. Tanto é que até hoje se chama o médico de doutor, o direito de doutor, e a roupa de formatura é uma batina de padre, com barrete, que é tudo roupa eclesiástica. Como é que vai ter um atrito entre fé e a razão? O problema vai ser na modernidade, né? Que a modernidade, ou seja, querer romper com o passado. A minha ideia é assim, que o mundo gira em torno de mim, né? Se eu não entendo, então quer dizer que não existe. E não. E perde a sabedoria do passado, Sócrates, né? Depois de correr toda essa vida, eu só sei que nada sei. Por mais que eu tenha estudado essa vida, eu descubro que existe mais coisas que eu não sei do que aquilo que eu sei. E isso, a modernidade não aceita isso. É enlouquecedor. Não vai ter como. Porque não é porque eu não consigo explicar Deus que Deus não existe, né? Não é porque a minha ideia de universo, não é porque Deus não consegue entrar dentro da minha ideia que Deus não existe. Senão, se ele entrar dentro da minha ideia é porque ele deixou de ser Deus. Ou aquilo que na filosofia da Idade Média, com Anselmo de Cantuária, falava, é aquilo na qual nada maior pode ser pensado. Nós podemos parar e pensar na maior ideia que podemos pensar. Nós não vamos conseguir porque Deus é maior do que isso ainda. O Salmo, se eu chego no final do horizonte, ainda falta conhecer Deus ainda. Né? Exatamente. É a ideia do infinito, né? Essa ideia do infinito, né? Que tanto para trás ou para frente é infinito, né? E por isso a nossa dificuldade, porque a nossa mente é finita, né? E a nossa mente não vai conseguir compreender essa infinitude toda, né? Mas o ser humano às vezes tenta. Ele acha que vai conseguir. A criatura tenta pensar como criador, não tem como. Né? Exatamente. Mas essa condição de querer ser o criador é um problema no mundo, né? Sim, e, bom, claro, é o nosso problema, porque nós não temos vocação para ser criador. O máximo que a gente consegue fazer é idolatria, a gente não consegue fazer nenhuma criatura. E Deus é criativo. E como é que nós, nem se parar para pensar, quem sou eu? Eu também não consigo nem responder isso. Como é que eu vou saber? Aí São Paulo, eu sou aquilo que eu sou diante de Deus. Eu só vou saber aquilo que eu sou quanto eu estou mais próximo de Deus, porque Ele sabe quem eu sou, porque Ele me fez. Sim. Eu tenho angústia pelo horário, queria ficar o dia inteiro conversando com vocês dois. Mas assim, a oração, tem pessoas que têm um dom maior. Como é que é essa coisa de orar? Eu consigo orar em silêncio? O que precisa para orar?
essa oração, a gente tem estudos hoje que provam que pessoas que oram movimentam uma parte do córtex cerebral que ajuda a curar. Isso agora a ciência começa a provar, né? Através de alguns equipamentos. O ponto Deus, né? A ciência tem classificado dentro do cérebro um ponto específico chamado ponto Deus. Eita. Né? Isso é interessante. A neurociência, quando a gente se aprofunda um pouquinho nessa área, ela tem avançado muitos estudos tentando mostrar isso. Então, a oração cura. Na verdade, ela estimula esse ponto, né? Ela tem a tarefa de estimular esse ponto, de fazer esse ponto despertar, acordar, que para muitas pessoas está adormecido, né? E tem pessoas que conseguem orar, a intercessão existe, Everson, na tua vivência, no teu conhecimento? Sim, a intercessão é uma das formas de oração. Sem dúvida nenhuma, né? A intercessão é uma das formas de oração. Mas eu diria assim, eu não consigo classificar as pessoas dizendo, essa tem mais e essa tem menos. Né? Eu acredito, na minha vivência, de que o que tem, na verdade, é a nossa entrega. Nem sempre nós nos entregamos o suficiente para se deixar ser usado, estimulado por isso, né? O ser humano ele ainda tem uma tendência a segurar e dizer, não, eu quero ter o controle das coisas, né? E aí, enquanto isso existe também, nós não permitimos que o divino, que Deus nos toque, então. Sim. Talvez o Nietzsche falava uma coisa assim, né? Quem tem o porquê viver, suporta qualquer como. O que muda, né, na relação da fé é como nós suportamos o sofrimento. Hoje está cada vez mais difícil as pessoas lidarem com o sofrimento, né? Aprender a perder, né? Aprender com o fracasso, com a derrota, aprender a ser cancelado. E as pessoas não sabem mais o que fazer isso, né? E a fé, pelo menos, eu falo do mundo católico, né? São Paulo fala, né? Eu completo na carne aquilo que falta na cruz de Cristo, né? Se eu tenho um porquê sofrer, né? Se eu ver que esse meu sofrimento, assim, e consigo me identificar com Cristo, né? Aí aquilo que podia ser uma dor se tornou uma grande graça. Eu posso me unir a Cristo, né? Sentir um pouquinho daquilo que ele sentiu por mim. E aí muda. E muda. Eu vou falar do meu pequeno... É bem curta a minha experiência de padre, mas já tem algumas coisas bonitas que acontecem, assim, que... Olha, Nosso Senhor fazendo graça, né? Um padre partilhando, assim, né? Que ele foi atender a confissão de uma senhora com câncer nos ossos. Pô, imagina, a pessoa respira, dói, né? E ele foi atender a confissão, que é algo bem católico, né? E ela gostaria de pedir perdão, né? Nesse momento, assim, de estava terminando a sua vida, né? E aí o padre perguntou, atendeu a confissão, deu a absolvição. E aí, como é que a senhora está? Padre, tudo dói, mas eu estou em paz. Oh, glória. Tudo dói, mas eu estou em paz. Então, tudo dói, padre, mas o que doía mais ainda era a minha consciência. Sim. E muda, né? Quando a gente oferece aquilo para Deus, muda. Aquilo que podia ser uma coisa terrena se tornou uma coisa eterna. Aquilo que era ordinário se tornou extraordinário. Aquilo que se tornou só mais uma coisa que eu agora tenho que me desapegar, que é a minha saúde, se tornou um apego a Deus, né? A Teresa de Ávila falava, né? Bom, tudo passa nessa vida. A juventude, a família, a saúde, mas Deus não passa. Né? Tem aquele filme agora, As Aventuras de Pi. O filme não conta nada demais, mas tem uma mensagem muito legal, assim, que ele perde tudo na vida dele, fica contando história como se fosse uma biografia, ele conta, bom, no fim de tudo eu vejo que essa vida é um grande processo de desapego. A gente vai perdendo tudo, mas Deus a gente não perde. Deus a gente não perde. Talvez o ficar sozinho dói mais, mas saber que Deus está comigo e Deus me entende, né? Deus, mesmo ressuscitado, ele tem uma chaga para provar. Não, tem sentido, tem sentido. O sofrimento também faz parte. A gente também tem vocação para morrer. Não é aqui não está terminando, aqui está começando. Aquilo que é a vida eterna que Cristo veio me avisar. E muda, né? Agora, a forma como cada um lida com o seu sofrimento. Porque às vezes também acontece na medicina, por exemplo, né? Às vezes a pessoa tem um problema, sei lá, um resfriado, alguma coisa, e a pessoa morre. Sim. Uma coisa assim, você pega na cabeça. A pessoa está lá desenganada, né? E volta, né? Exatamente. Vira o jogo, né? Eu tenho quase 30 anos de profissão e vi muitas vezes isso. O apóstolo Paulo, acho que uma das frases bonitas de Paulo, quando ele diz que para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro,
É uma frase que nem sempre é compreendida pelas pessoas, quando a gente às vezes está num círculo de conversa, né? A palavra morte, por si só, ela é uma palavra que faz as pessoas baterem na madeira, né? Dizendo, não quero falar disso, sai, né? Não quero esse tipo de coisa. Então, quando você ainda diz que Paulo diz que morrer é lucro, as pessoas às vezes, não, você não está certo dizendo isso, né? Você está maluco. Mas o fato é de que as pessoas, eu já na minha experiência pastoral, eu já vi muita gente, por exemplo, que estava no estado terminal da sua vida, com todos os diagnósticos desfavoráveis, ou seja, não só diagnóstico, mas os exames, e ela estava lá com um sorriso no rosto, exatamente sentindo e experimentando o lucro, né, de cada dia, vivendo cada dia e vivendo ele com lucro. E eu já vi pessoas com sintomas sem diagnóstico desesperadas. Né? Então, nesse ponto que eu percebo a influência da fé ou da espiritualidade na vida das pessoas. Né? É quando, às vezes, por muito pouco, tu entra num desespero, e às vezes aquilo que aos nossos olhos é tão desesperador, as pessoas vivem na paz, porque elas realmente percebem e sabem que a vida, que depois daqui é que vai começar, na verdade, né? A eternidade. Eu costumo sempre dizer isso, que a eternidade é o espaço onde Deus vive, né? Deus é eterno. Né? E quando a gente fala principalmente quando eu faço uma cerimônia fúnebre, por exemplo, né? Conseguir fazer as pessoas entenderem de que aquela pessoa falecida, ela está adentrando a eternidade. Né? Essa eternidade não é o pior lugar, não é o final de tudo, mas é o começo, porque é o adentrar naquele lugar onde Deus habita, né? Que é a eternidade. E essa coisa do desprendimento, ela tem que ser exercida todo dia, né? Do desapego, né? Porque se apegar à vida, se apegar aos bens, se apegar às pessoas, e muitas vezes isso são as bengalas que adoecem. Exatamente, Jesus fala isso, né? Quem perde a sua vida por mim vai ganhar, vai encontrar. E quem não perde não vai encontrar. Eu preciso parar para fazer um intervalo, né, Roberto? Então vamos lá, um oferecimento de Pata Negra Empório Gourmet, comer bem para viver melhor, Agência 97K, o seu resultado pode ser muito melhor. Não vamos demorar, não sai daí, fica ligadinho que o assunto tá bom, eu sei que tu tá gostando. Voltamos já. O programa Tua Saúde volta já. Hora certa, Rádio Acústica FM, a Costa Doce tem voz. 1h37. O tempo de uma internet básica já passou, né? Então é hora de ir além do basicão com a Ozirnet. Aproveite 600 MB de velocidade e Wi-Fi 6 a partir de R$ 99,90. Com a Ozir é mais tecnologia, mais velocidade e todo mundo conectado com muita estabilidade. Ligue ou chame o seu Ozir no 0800 494 2030. Seja a Ozirnet e vá além do basicão. Sicredi não é só dinheiro, ter com quem contar, é sonhar, é realizar, é seu sonho sob medida. No Sicredi você tem tudo para a sua vida financeira. Conta corrente, cartões, investimentos e muito mais. É atendimento próximo de verdade no app, no Zap ou na agência. Não é só dinheiro, é ter com quem conta. Abra sua conta. Saiba mais em sicredi.com.br. É ter com quem conta. O Dia das Mães está chegando e na Xanadu você encontra presentes incríveis para surpreender quem sempre te deu tanto amor. Na Xanadu temos uma variedade de peças lindas, incluindo a moda plus size. Temos os melhores preços e condições da cidade. Compre os seus presentes em até 10 vezes sem juros no nosso crediário. Venha para a Xanadu e faça o Dia das Mães ainda mais inesquecível. Xanadu, estilo, conforto e carinho em cada detalhe. Roxo, aqui você faz economia. Aproveite!
Pensou Imóveis, pensou Meta Imóveis. Você está procurando por um imóvel dos sonhos? Algo que combine conforto, estilo e localização perfeita? A Meta Imóveis é a sua opção. Com uma equipe de especialistas e uma ampla variedade de imóveis, nós podemos encontrar o lugar perfeito para você. Seja um apartamento moderno, uma casa espaçosa ou um terreno para construir o seu sonho. Encontre o seu lar dos sonhos com a gente. Entre em contato conosco pelo telefone 3671-4511 ou nos faça uma visita. Pensou Imóveis, pensou Meta Imóveis. Sensacional! Lojas Ouro Preto. A cada dia com mais promoções e novidades chegando todo dia. E agora você compra nas lojas Ouro Preto no crediário em 6 vezes sem entrada e sem acréscimo. E paga a primeira prestação somente em 7 de julho. É bom demais! E as compras à vista têm 10% de desconto. Ou em até 10 vezes sem entrada. Lojas Ouro Preto. Grande estoque, muita variedade e preços baixos. Aproveite! Lojas Ouro Preto com 3 lojas em Camaquã. Veterinária Raça. Tudo em medicamentos e rações para animais de grande e pequeno porte. Sementes, vacinas, vestimenta tradicionalista, acessórios para o teu chimarrão e artigos para presentes. A Veterinária Raça fica na Manuel da Silva Pacheco, 552. E o telefone 3692-3039. Acústica FM. Estamos de volta. Programa Tua Saúde. Mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Olá, estamos de volta com Tua Saúde, eu sou Fábia Richter, nós estamos ao vivo pela Acústica FM, pela Sul TV, canal 42, falando sobre fé, espiritualidade, a importância disso para a nossa saúde e também para a cura e para o não adoecimento. Eu estou aqui com meu amigo, teólogo Everson Dumer, e com o padre Danton, que é daqui da paróquia São João Batista. E está sendo muito bom, uma conversa muito linda, e eu quero te convidar a compartilhar, avisar as pessoas, e esse programa, lembrar que esse programa ele fica no YouTube da Rádio Acústica, ele está lá no Facebook, inclusive no meu, para que vocês possam mandar para as pessoas e ouvir de novo, e está muito lindo, está muito bacana. Quero mandar um abraço para a dona Zeli, que está sempre conosco, para a dona Yolanda, para a Ana Lúcia e o esposo dela, para a Helena lá de Porto Alegre, que está sempre conosco, para a Maria Helena, para a Rosemary Batista, para o Zilomar, para o Dudão, seu Cláudio Medeiros, Eliane Vargas, o Fábio, nosso Fábio Renner aqui da rádio, ele sempre escuta o programa, a gente gosta bastante quando tu manda algum assunto, isso é muito importante. A Luísa Schrank. Oi, Luísa. A Luísa é nossa atleta lá de Cristal, sempre ligadinha com a gente. Bom, vamos voltar então a falar sobre as questões ligadas à oração, que foi assim que nós encerramos o outro bloco. E eu falava, e quero que vocês falem, sobre a imposição de mãos. Porque aí a gente entra numa coisa de troca de energia. O que é isso? Assim, tem isso? Tem na católica, tem no evangélico. Por que eu falo isso? Porque eu aprendi na faculdade de enfermagem, cuidado com o jeito como tu toca nas pessoas. Tu vai passar algo teu para essa pessoa. Então, se tu está querendo curar, cuidar, tu precisa estar preparado para não ser agressivo, ser querido, quente, né? Inclusive tem isso, assim, a mão não pode ser fria, né? Então, tocar nas pessoas, para mim, como profissional de saúde, é um ato de cura. Depende muito, né? Bom, nós vemos Jesus que coloca a mão sobre as pessoas, né? Isso. Os próprios discípulos, os apóstolos, eles continuam isso, mas no sentido do sacramento da ordem, por exemplo. Mas nós vemos, por exemplo, Jesus com a samaritana, que tinha 5 maridos e o que ela tinha agora não era dela. E Jesus não encostou nela nenhuma vez, mas amou ela mais do que todos os 5 maridos juntos. É muito relativo, né? Mas depende muito qual é o objetivo, né? Pela nossa fé, pelo menos. Bom, vários paroquianos falam, eu acho que vocês também, assim, padre, às vezes eu estou no serviço e a minha mãe, e eu sinto que a minha mãe está rezando por mim. Uhum. A mãe não está tocando, mas a fé chegou lá, né? Uhum. Sabe? E eu também, assim, às vezes os paroquianos, assim, as pessoas que rezam, às vezes tem uma situação complicada, às vezes para resolver.
hoje não sabe resolver, e eu sinto, não, tem muita gente rezando por mim agora nesse momento, está em oração, está rezando, torcendo pela minha fidelidade nesse momento aqui. Correntes de fé. Para que eu não desista aqui, né, dessa situação. Eu sei que eu não estou sozinho aqui. Então, a imposição de mãos ajuda por causa que, assim, depende se a pessoa tem fé, né? Dentro do sacramento da ordem tem imposição das mãos. Dentro do sacramento da crisma, dos católicos também tem. Na unção dos enfermos também tem. Antes de ungir, o padre tem que colocar a mão, né? Se é possível, né? Às vezes, é questão de contaminação, o padre evita, né? Mas coloca a mão de longe, né? Mas tudo depende, não é só o gesto, né? Precisa da reta intenção também, né? É o gesto mais palavra, né? Nós, né, dentro por exemplo, da instituição, eu trago só o exemplo da instituição da ordem do batismo e da ceia, ali deixa muito claro que o símbolo é uma coisa, mas ele em si só ele não é tudo, né? Não basta só o símbolo, ele precisa do algo mais, que é a palavra que vem junto. A mesma coisa com a imposição das mãos, né? Mas eu lembro, assim, ocorre muito que a Bíblia também diz, evites impor as tuas mãos precipitadamente sobre as pessoas, né? Isso é uma coisa que não pode se tornar uma coisa tão popular ao ponto de fazer sem sentido. Né? Isso também nós temos que ter. A Bíblia, ela nos pede isso, né? Quero mandar um abração para a pastora Regina. Quem estiver ouvindo aqui, que ouviu que eu mandei, quero mandar um abração para ela. E um dia ela orou por mim, enquanto prefeita, lá no gabinete, e disse: minha filha, não deixa qualquer um colocar a mão em ti. Isso porque, assim como pode trazer coisas boas, também pode trazer coisas ruins. Foi essa interpretação que eu tive da recomendação dela, né? E fecha um pouco com o que tu disse. O evitar as coisas precipitadas, né? Mas, de fato, eu acredito que a imposição de mãos, ela vem junto com essa ideia do toque também, né? Essa ideia porque como é bom quando a gente está num momento sensível da vida, melindroso da vida, a gente se sentir cuidado, protegido, abraçado, né? E nem sempre é possível o abraço, então, mas um toque. E a gente sabe que muito bem, a gente percebe isso muito bem, quando alguém toca você, né? A gente percebe isso no aperto de mão, né? Que quando alguém faz isso, né? Você consegue sentir se a pessoa está de fato, se ela está ali, se ela não está, ou seja, nós temos uma das nossas habilidades dentro do tato, né? Ela faz essa diferença. E eu acredito que dentro da vivência da espiritualidade, da fé, é uma das formas da gente, sim, transmitir do divino entre nós, né? Um para o outro. Mas, Everson, às vezes eu escuto bastante e às vezes até sinto, a gente está tão mexido, está tão conturbada as coisas, tu tá com tanto medo, tu tá com medo daquele diagnóstico, tu tá ansioso, temendo, é difícil se concentrar para orar. Como buscar essa concentração? Porque eu me lembro uma vez, Everson, que tu me disse, e eu trabalho com o Sandro Dias, que foi seminarista lá de Cristal, né? E o Sandro me diz muito, Fábia, orar muitas vezes é ficar em silêncio para ouvir de Deus. Né? Vamos falar de como se ora? O Padre Zezinho tem uma música antiga, assim, orar costuma fazer bem, fala assim, né? Mas não importa se não foi como eu esperava, orar costuma fazer bem. Coloca assim, né? Que a oração depende muito, né? Depende muito, né? Assim, por exemplo, quando nós visitamos o pai e a mãe, né? Falar, visita o pai. Aí você volta no caminho, pai, o que eu falei com o pai e da mãe? Nem me lembro, mas eu sei que foi importante estar lá. Foi importante, eu precisava estar lá e eu ganhei meu dia. Mas se for parar, mas qual é o assunto que falou com o pai? Não me lembro, mas eu sei que foi importante estar lá. E é esse momento, né? O momento com o Nosso Senhor. Até uma vez, eu acho que perguntaram para São Francisco de Sales, perguntaram, escuta, quantas vezes o senhor fala com Deus por dia? Eu não sei. Eu falo cada 15 minutos eu estou falando com ele. E depende muito, né? Depende é um estado de comunhão, né? Com Deus. Isso, de tudo. É o nosso contato com Deus, daquilo que a gente oferece para ele, às vezes dialogar com ele, porque sempre vai fazer bem, né? De novo, né? Buscar as coisas do alto, né? E não as coisas terrestres. Buscar as coisas do alto, porque Deus sabe o que é o melhor. Né? Eu ouvi certa oportunidade, não tenho isso agora aqui para comprovar se de fato é uma frase de Madre Teresa, mas de que em certa oportunidade, sendo entrevistada, o repórter pergunta para ela, Madre, quando você ora, o que você diz para Deus?
E ela diz nada. E isso, então, deixa o repórter um tanto perplexo, e ele, então, muda a pergunta, e ele diz, então eu vou mudar, então, quando a senhora ora, o que Deus diz para a senhora? E ela diz nada. E aí ele deixa mais, então, perplexo ainda, e ela, então, responde dizendo, para mim, oração pouco tem a ver com palavras. E aí entra nessa questão do silêncio, né? O orar, ele, na verdade, ele é o estar com Deus. Na medida em que tu estás com Deus, tu estás em oração. Né? O que nós não devemos e não podemos é nos deixar, não vou dizer humanizar, mas se tornar tão humano ao ponto da gente não mais acreditar que a gente precisa estar com Deus. Né? Então a gente precisa... super humano. Eu não sei qual a palavra que seria essa, né? Mas o ser humano, ele tem essa tendência, é uma tendência natural, né? Ou é viver sem Deus ou querer ser Deus. A vocação é transcendental, né? Exato. É transcendental. Eu me lembro um padre que falava assim, né? Tem a oração de mãe, né? O neném tá chorando, tá gritando, eu não vou deixar o bebê para trás. Então se reza como mãe, né? Se reza como mãe. Pode ser que, né, não vai conseguir um momento de silêncio para estar junto, mas aquele momento é um momento de oração para uma mãe, né? E isso, né? O símbolo, juntar duas realidades, uma realidade daqui com a transcendental, a oração, né? E saco vazio não para em pé, né? Ninguém dá aquilo que não tem, né? A oração, ninguém transmite aquilo que não ganhou, né? E a gente teve uma participação, vou mandar um abraço aqui para o pessoal que entrou depois, né? Catiane Zacher, Fabiane Borges, a Guerta lá de Canguçu, a Fabiane de São Lourenço, mas o Manuel Omar disse uma coisa importante aqui. Boa tarde aos apresentadores. A fé, para se conseguir resultado, tem que ter ação, ir em frente, agir e acreditar. Eu só quero dizer uma coisa que me veio para a consciência agora. Também só a oração e a fé não vai mudar a tua condição de saúde, embora o milagre ele sempre pode acontecer, né? Coisas que a gente nem acredita. Como eu disse, eu já vi exames de um dia de um jeito e no outro dia não estava mais lá aquilo que estava no exame. De uma mesma empresa, uma mesma máquina, o mesmo médico que olhou e simplesmente sumiu. Então eu entendi que isso era um milagre. E não foi uma vez só que eu vi isso. Mas não tem como não tomar o seu remédio, não tem como não fazer o exame, não seguir no tratamento, né? Acho que isso é importante. O que nós estamos falando aqui é um conjunto de coisas, assim como também não adianta tu ser sarado, comer muito bem, ter regramento para fazer o exercício físico e não conseguir manter a tua espiritualidade, conseguir te manter em comunhão, não conseguir te relacionar bem com as pessoas, isso não vai te trazer saúde. Exatamente. Eu falo, você acaba sempre trazendo para dentro do meu mundo, pastor, perdão. Mas não, mas é por isso que o senhor está aí, para representar o seu mundo. Na Igreja Católica tem esse costume, né? A fé sem obras, ela é morta, né? Como que tu me diga a tua fé, mas se eu vejo tuas obras, eu digo, qual é a tua fé? Que tu não tem fé, né? Mas tu não pode me dizer que tu não tem fé, mas se tu tem obras, tu vai acabar mostrando a tua fé, né? A fé sem obras é morta para dentro. Então precisa ter atitude também. Ainda um senhorzinho da paróquia também falava, a oração é orar mais ação. Exatamente. Orar mais ação. E eu acho que ele está certo, assim, sabe? Mas, de novo, talvez a gente não sabe o que falar para Deus, né? Tem um episódio de São João Maria Vianney, quando ele estava na sua paróquia na França, ele olhava assim, um senhor bem colono que entrava na igreja, né? Ele entrava, ele queria falar com o colono e ele saía embora, saía correndo, tá? Aí até que ele pegou, né? Escuta, o que o senhor vai fazer, assim, aqui na igreja? Ah, padre, desculpa, é que eu não sei rezar. Então o senhor vai fazer o que na igreja? Como eu não sei rezar, então eu venho aqui, eu olho para Jesus e ele olha para mim. Querido. E depois eu volto para minha casa. Pô, a oração, isso daí também. E talvez é na oração que a gente consegue abastecer a nossa força. Maria Teresa de Calcutá, hoje a gente fala bastante dela, né? Falar dela. Maria Teresa de Calcutá estava numa situação que tinha muitos problemas assim, em Calcutá, o serviço estava aumentando muito, ela gastava muito tempo na rua, era, sei lá, questão de metade do dia ela estava passando na rua, e aí as irmãs chegaram para ela, Maria Teresa, a gente vai ter que aumentar o tempo de atendimento porque está muito grande. E ela falou, não, então a gente vai aumentar o tempo de oração. Então ela dobrou o tempo de oração, mas manteve o mesmo tempo de atividade. Porque é ali que encontrava força, ali que a oração acaba qualificando a nossa ação, né? Dando, como que é,
se o Senhor não trabalhar na nossa casa, em vão trabalharão os construtores, né? Nosso Senhor, chama Nosso Senhor para dentro da obra, né? Nós da saúde muito dissemos isso, né? Olha, eu digo sempre, as pessoas me pedem ajuda para conseguir leito, eu digo, olha, eu vou tentar, mas orem, porque eu só sou um instrumento, né? Às vezes dá tudo certo e às vezes é a mesma coisa e dá tudo errado. E aí eu digo, tem que se acertar com Deus aí, é Ele quem está conduzindo isso. É que Deus enxerga o todo, né? Nós enxergamos as partes, né? E é interessante que quando a gente tem uma vivência de fé e espiritualidade, até isso a gente consegue compreender, de que nós somos apenas uma parte e Ele vê o todo, Ele sabe, Ele conhece o ontem, o hoje e o amanhã, que a nós nem sempre cabe saber, né? Mesmo que a gente queira. E aí eu trago um pouquinho para a questão da minha especialização em mindfulness, que a gente vive hoje uma vida tão desregrada, preso nesse passado, jogado, projetado para o futuro e deixa de viver o hoje. E eu acredito que a gente perde muito na nossa espiritualidade quando a gente deixa de viver o hoje. Quando a gente deixa de admirar e se maravilhar, por exemplo, quando você disse o nosso dia belo que nós estamos vivendo hoje, né? Tem pessoas que estão tão focadas lá na semana que vem que elas estão deixando de sentir, de receber o grande presente que a gente recebe hoje, né? Sim. E isso traz angústia, isso traz medo, isso traz uma série de coisas que vão gerar outras consequências e a grande consequência é o nosso adoecimento, né? É graça que passa, né? Exatamente. Graça que passa. Atrás do celular, atrás das telas, né? Sem se relacionar com as pessoas que a gente ama. E aí nós vamos adoecendo. Bom, infelizmente, falta 4 minutos para encerrar, para chegar às 14 horas, eu tenho que encerrar o programa. Eu queria fazer uma pergunta, e eu não fiz, então fiquem sabendo que eu vou convidar vocês aqui de novo para a gente falar. Eu quero falar sobre benzedura. Benzedura. Minha avó era parteira e benzedeira. E eu vi ela chegar, as crianças chegavam, ela pegava o galho de arruda, ela orava com aquele galho de arruda, o galho de arruda murchava e ela enterrava. Eu não consigo imaginar que a minha avó não era um ser que estava na presença de Deus. Ela fez muitas crianças nascer muitas vezes. Mas não é uma coisa para se responder rápido, né, padre? Não é. Então tá, então já fica aqui o convite para a gente falar sobre isso. Eu quero agradecer muito, vou dar assim 30 segundos para vocês encerrarem, porque a gente tem a gaúcha logo aí, a gente precisa passar. Everson. Muito obrigado pelo convite, por falarmos de um tema que é tão nosso, né? E é tão bom de falar. Mas eu destaquei uma frase que eu encontrei nas redes sociais nesses dias que tanto se fala do Papa Francisco e que eu tinha uma admiração profunda por ele. Uma frase que me chamou a atenção que disse: quando morre alguém que lutava pelo amor, todos nós perdemos um pouco de esperança. Nós perdemos alguém que lutava pelo amor. Então, assim, que a gente possa olhar para o mundo e olhar para as pessoas e olhar para a vida com esses olhos de amor, né? Que essa influência que eu acho que o mundo todo recebeu deste homem, mas um homem que viveu conhecendo o seu interior, conhecendo a sua espiritualidade, e essa espiritualidade contagiou tanta gente na sua volta, que ele nos estimule assim a pensar sobre isso também, né? E sejamos nós dia a dia influenciados e tenhamos saúde. Amém. Padre? Então, diante dessa questão de doenças, de sofrimento, né? Tudo que Deus faz merece fé. Tudo que Deus faz merece fé. E Ele só permite isso quando Ele consegue tirar algo maior, um bem de conversão, um bem que possa, de fato, não pensar... Que Deus não pensa só nessa vida, Deus pensa na vida eterna. Tudo que Ele faz merece fé. E tudo aquilo que é feito por amor, tudo que é sofrido por amor, não passa despercebido por Deus. Tudo que Ele faz merece fé e Ele vê. A prece, por mais pequenininha que seja, aquela oração que a gente fez, talvez com pouca atenção, com sonolento, Deus vê. E é Ele que importa. Importa que Ele veja. Que legal. Bom, assim a gente quer encerrar o programa. Quero dizer que, para mim, o Papa Francisco marcou muito. No tempo do Covid, eu era prefeita, enfermeira, muitos me perguntando, e agora o que a gente faz? E ele foi até a Praça de a Praça São Pedro. Isso, São Pedro, e ele sozinho
fez uma oração. E naquele dia eu disse, eu recebi essa oração. E por quê? Porque ele se sentia também sozinho, mas ele não deixou de orar. Ali, para mim, foi decisivo. Eu me lembro que eu me escorei na minha cadeira de prefeita, me ajoelhei e pedi, Deus, o que eu vou fazer? E foi muito importante, nós fizemos coisas tão lindas lá no Cristal, inclusive a vitamina D, que sábado que vem nós vamos entrevistar o pupilo do Dr. Cícero Coimbra. Eu fiz um videozinho falando da dose que eu estava dando para minha neta, gerou uma confusão. Nós vamos falar sobre vitamina D no sábado que vem no Tua Saúde. Saúde e paz, fiquem com Deus. Para quem está nos ouvindo no domingo, um excelente domingo e uma grande semana. Beijo. Você acabou de acompanhar na Acústica o programa Tua Saúde, mais qualidade de vida para o corpo e a mente. Notícia na hora certa. Oferecimento Minuano Construção e Agronegócio. O Sinal da Gaúcha chega com mais força em Camaquã. Rádio Acústica FM Rede Gaúcha Sat, a fonte da informação presente na região centro-sul do estado. Acústica FM 97,7. Informação, agilidade e credibilidade. Acústica FM e Rede Gaúcha Sat. Informação e muito futebol. Registrou algum incidente na sua região? Salve já o novo número da Acústica FM em sua agenda. 51986369700. Reclamações, sugestões, fotos, vídeos, elogios. Salve já o novo número da Acústica FM. 51986369700. O dia a dia da notícia e o que acontece no mundo e na região estão mais perto de você através das nossas redes sociais. Siga, curta, compartilhe e participe. Acústica 97 é você bem informado o dia todo. Você ouviu Notícia na hora certa, na Rádio Acústica FM e Rede Gaúcha. Oferecimento Minuano, materiais de construção e agronegócio. Reformar e economizar parecem distantes para você. Aqui na Minuano, você não precisa se preocupar com isso. Compre no crediário próprio da Minuano e aproveite as super condições de pagamentos. Fale com os nossos vendedores, que possuem amplo conhecimento